De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, eu sou Evandro Júnior e você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site superinews.com.br. Clica em no ar e você vai ver toda essa maravilha, mesmo você que não é assinante, em toda parte do nosso globo, onde chega a rede internacional de internet, você pode nos assistir. Paulo de Tarso, conta para nós se você tem mais... Dentre todas as utilidades e atividades que você tem, é praticamente o Bombril Potiguar. Você ainda trabalha com estatística e tem um trabalho de monitoramento, um site de monitoramento do nosso Rio Doce, da nossa bacia hidrográfica, não apenas o Rio Doce. Nós estamos aproximando aí dos tempos da chuva, hoje o céu está um tanto nublado, a gente estava preocupado se essa matéria ia ser possível toda aqui no campo. Mas vamos começar pelo trabalho de estatística eleitoral. Um trabalho onde você é visto, você é figurinha carimbada. Liga a televisão em qualquer lugar, estão te procurando e estão te filmando. Estamos nos aproximando do ano eleitoral, do ano político. Não é? Como é o seu trabalho, quando começou e quais são os seus palpites, não é? Guardando a devida proporção eleitoral, política, não é? Como você está vendo esse nosso cenário? Mas primeiro, começando, conta um pouco desse trabalho seu, como ele começou. Na realidade, como eu digo, eu vou puxar até para o meu pai também, que era articulista político. Ele era correto? Advogado. E era também articulista na minha residência, na residência do meu pai. Muitas vezes eram decididos a vida do Estado. E, embora ele não fosse, mas participava, ele não fosse político. E eu tinha, desde criança, quando chegava as eleições, eu tinha uma verdadeira adoração pelas apurações. Porque eu acho que o maior anseio, depois das 17 horas, quando encerra-se o horário de votação, todo mundo quer saber a votação. E a apuração detalhada. Não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo de governador Valadares. Eu moro no Santa Rita, um exemplo. Eu quero saber como é que foi no Santa Rita, quem ganhou, quem foi mais votado. Você mora no centro, você mora na ilha, né? No meu caso, eu moro na ilha. O cara quer saber lá, o prefeito, quem ganhou para prefeito, quem foi o vereador mais votado. Então, daí, como tinha essa lacuna, eu digo, eu vou começar a fazer. A preencher. Esse espaço. Exatamente. Inclusive em 98, que foi o maior horário até hoje da TV Rio Doce ao vivo no ar, em parceria com o jornalismo, nós fizemos, e aí eu quero aqui também, pela visão, prestar uma homenagem e agradecimento por ter me proporcionado participar também da história da TV Rio Doce nesse aspecto, ao nosso querido Toninho Coelho. Acreditou, nós entramos no ar às 17 horas, quando encerrou a eleição, e ficamos no ar até 2 horas da manhã. Ou seja, 7 horas de programação ao vivo. Ininterrupta, é recorde em governador Valadares. Foi inclusive na eleição mais acirrada de nossa cidade, onde tinham 2 candidatos, o José Bonifácio Mourão e o João Domingos Passarella, aonde o Mourão ganhou com a diferença de 715 votos. 615 votos. O que daria o quê? Na realidade, 313. Porque se 313 eleitores que votaram nele tivessem votado no Passarella ganhava por um voto. Então foi uma eleição muito acirrada, e voto a voto. E aquilo prendeu a cidade. Depois do resultado, ficou acirrada também a composição da Câmara, e nós estendemos isso até 2 horas da manhã. Então, Toninho Coelho, de coração, obrigado pela confiabilidade de a gente ter participado e ter ficado também na história da TV Rio Doce, juntamente com o jornalismo da casa. Daí começou. E aí a gente foi aprofundando e tendo bancos de dados, modestamente falando, nós temos o maior banco de dados
eleitorais, correto? Por candidato. É tanto que quando chega nessa época, começa a ligar, todo mundo quer, mas nas duas últimas eleições, quem foi mais votado no bairro tal, para deputado estadual, para federal, a gente tem tudo isso. Então, esse é o lado da política, realmente, estatística, a gente tem um banco de dados muito grande e a gente disponibiliza, porque acho que na hora que os colegas da mídia precisam informações, a gente passa. Esse é o nosso Paulo de Tarso, nosso companheiro de TV, companheiro de mídia. Eu quero que você fale de um outro trabalho seu. A gente olha para frente, lembra de chuva. Né? Olha para o nosso Ibituruna. Né? E há um ditado, não sei se isso é real, dizem que quando o Ibituruna está de chapéu é porque vai chover e a chuva é complicada. É complicada. Seu trabalho de monitoramento da bacia hidrográfica. Como ele começou, por que ele começou, e ele traz um benefício enorme para a população. Vou te dizer como é que ele começou. Eu fui pego de surpresa em 1997 com a enchente. 97. Deu, pra você ter ideia, na residência que eu morava, eu tive nada mais, nada menos que 1,40 m de água. Eu assumi um compromisso comigo mesmo, que enquanto eu residesse em Governador Valadares, eu iria fazer o possível e o impossível para comunicar à população, para não sofrer o que eu sofri. Porque infelizmente, e eu digo até isso porque eu já dei várias sugestões ao Executivo. Pelo amor de Deus, passem a Defesa Civil a ser comandada e os funcionários efetivos, mas não são contratados. Contratados sazonalmente. Pronto, de 4 em 4 anos muda-se o prefeito. Aí viram cargos políticos. Viram exato. E quem conhecia, passou a conhecer sobre a bacia, vai fazer curso na Defesa Civil em Belo Horizonte, na ANA, em tudo, e vai embora. Nossa preocupação, Ponte Nova, correto? Nova Era. Correto? Nós temos aí as barragens, né? Porto Estrela e Santo Antônio. Muita gente fica preocupado com a barragem Senibra, não tem. Agora tem a nova aqui em Baguari e isso me preocupa, tá? Eu vou até fazer um desabafo aqui. Falando sobre chuva, a chuva está começando a cair. Nós vamos mudar de posicionamento aqui, vamos para a arquibancada para nós terminarmos essa matéria, tá bom? Vamos lá? Vamos nós. Como você percebeu, nós fomos expulsos por um chuvisco, por uma chuvinha muito ralinha que estava caindo e tivemos que mudar de lugar. E estamos aqui nas cadeiras, né, do nosso democrata. Mas conversando, continuando a falar sobre a barragem de Baguari, que te preocupa. O que me preocupa, muita gente inclusive fala, porque a barragem é de fio d'água. O que me preocupa é um plano B para essa barragem. Eu não vejo, eu cobro isso diariamente. Acidentes ocorrem em qualquer local do mundo. Se ocorrer um acidente nessa barragem, qual é o plano B para a nossa cidade? Como é que ela é avisada? Você tem uma ideia, olha. O rio, estando baixo, são 2h30 que essa água chega aqui. Se o rio tiver cheio, são 2 horas. Você não tem uma sirene, correto? Você não tem um sistema de alarme. Isso é que me preocupa e eu venho batendo nessa tecla desde que a barragem foi construída. Só que, assim que ela foi construída, eu me lembro muito bem que todo o noticiário dava conta de que essa era uma preocupação alarmista, sensacionalista e que isso não tinha lugar porque a barragem é muito segura, ela está acima de níveis de segurança. Gente, não existe nada perfeito nesse mundo. E acidente já se diz, é acidente. O que me preocupa realmente, e eu clamo por isso, para o consórcio Baguari, para o município, para as instituições de Valadares que cobrem isso. Porque depois, se um dia ocorrer, esperamos que jamais ocorra, mas se ocorrer, nós temos 55 mil pessoas ribeirinhas, da Baixa do Quiabo até lá embaixo na Univale.
correto? Passando aí Santa Rita, bairro São Paulo, Milha e por aí vai, bairro São Pedro. O que é que se avisa? Se uma enchente normal não se leva à população a informação exata, daí eu ter criado, que você me perguntou por que é que eu me preocupei, e criamos o site onde você encontra as últimas enchentes, com o nível do rio, com os boletins oficiais, nada que você encontra no site que não seja oficial. Eu tenho as informações extraoficiais, mas não ponho. Eu pego as vazões de Porto Estrela, da barragem de Santo Antônio, do Baguari, da régua, que na Cenibra não é barragem, tem uma régua de medição. Tudo isso eu pego. Tive um professor excelente, que já faleceu, inclusive, que é quem fazia isso, me ensinou como calcular. Eu sei fazer, mas não coloco nada do que eu faço. Só coloco no site as informações oficiais. E isso em função de quê? Aquilo que eu te disse. Eu me prometi a mim mesmo que a única coisa uma das coisas que eu poderia dar em troca, como reconhecimento ao governador Valadares, por tão bem ter me acolhido, a mim e a minha família, era esse lado social de, para quem não tem as informações, porque deveriam dar essas informações, quem deveria dar eram os órgãos competentes, que não o dão. Então eu coloquei, você tem uma ideia, na última enchente, no pique, 213 mil acessos tiveram num dia. Dá o endereço do site? Você pode entrar até no petasso, www.petasso.com.br, PTARSO. @.com.br, que lá você vai encontrar o 4 em 1, é o famoso 4 em 1, porque nesse site você tem tudo sobre as enchentes, você tem tudo sobre eleições, você tem tudo sobre o esporte e tem tudo sobre seguros, que é a minha atividade. Nós estivemos conversando hoje com o nosso amigo, com o nosso companheiro, gente da mídia, Paulo de Tarso. Paulo, brigadão, querido. Evandro, eu é que agradeço, me senti com o convite muito lisonjeado. É uma honra para mim eu poder estar nesse programa Arte e Memória, né? Ter a consideração do programa, numa pessoa tão humilde, né? Estar participando desse programa, e gostaria de fazer um agradecimento todo especial à população de Governador Valadares por ter me acolhido a minha família. É tanto que eu optei, ao sair da instituição financeira que eu vim para cá, em permanecer em Governador Valadares, por ter sido tão bem acolhido. Fazer um agradecimento especial também às irmãs do Colégio Lourdinas, onde minha esposa já leciona há 26 anos, que é a nossa segunda família. Tá certo. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça aí na sua caminhada. Para terminar rapidinho, qual é a sua previsão para Valadares em relação às chuvas que vem? Vem muita chuva? Eu estou preocupado, o tempo está muito instável. Hoje nós temos que estar, é o seguinte, aí eu dou até um alerta para quem vai viajar. Vai viajar, entra no site, vai acompanhando, deixa um vizinho, se você vai viajar, deixa, não estou falando nada de enchente aqui não, hein, gente? Estou dizendo que hoje o tempo está instável demais. E como anos e anos aí está mudando, o ser humano está mexendo muito com a natureza, o nosso rio está muito assoreado. Quer dizer, se vier, para vocês terem uma ideia, se vier a mesma água que veio há 2 anos atrás, o estrago já é maior. Por quê? Porque o rio já está mais assoreado. Exatamente. Tá. Correto? Querido, brigadão. Um grande abraço, sucesso, que continue. Parabéns por esse quadro que vocês criaram. Eu acho que tudo na vida a gente não pode deixar a história passar despercebida. Um grande abraço, parabéns. Obrigado à equipe técnica, que é a equipe, é o Rodrigo e o Bob, que vocês não estão vendo, mas se não são a capacidade e competência dos dois, nós não estaríamos indo ao ar. Tá certo. O Arte e Memória da Cidade fica por aqui. Feliz da vida por ter entrevistado e ter te apresentado alguém que já está aí na nossa telinha há muito tempo, Paulo de Tarso. Nós ficamos por aqui, você continua com a nossa programação e nós nos vemos em uma próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau.
nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.